Olá pessoal, muito bom dia! Bom dia com alegria. Hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020, agora 10 horas da manhã, uma manhã chuvosa aqui no litoral sul paulista. Obrigado pela sua audiência. Eu, Genivaldo Sazani, tecendo comentários de incentivo à prosperidade nas loterias, é claro, e falando também sobre o tempo, sobre viagem no tempo, sobre o universo, buraco negro, essas coisas todas. Mas antes disso, vamos falar dela. A Mega Sena acumulou 45 milhões, tivemos um resultado, 45 milhões na quarta-feira. Próxima quarta-feira tivemos um resultado muito pertinente à minha metodologia, absolutamente pertinente. 10, 23, que eu tanto falo, 31, 37, a minha 37, 58, 59 são as dezenas mais recorrentes nos resultados. Sempre que houver resultado desse tipo, constante da minha metodologia, nossos jogos incidirão em prêmios invariavelmente. Olha, eu disse invariavelmente, ou seja, toda vez. Isso não só nos meus, nos seus também. Você aí que tem meus materiais que montou um desdobramento com as dezenas mais recorrentes, sempre que houver resultados, assim como este que ocorreu, o último, seus jogos incidirão em prêmios. Em alguma das nossas 3 ou são 4 planilhas, 3 planilhas, nenhuma delas, certeza, eu não preciso nem conferir, certeza. Achei que fosse na nossa, infelizmente não foi, mas em uma daquelas nossas planilhas, achei que fosse naquela que nós estamos concorrendo, não foi. Mas em uma das nossas planilhas, certeza tem que ter havido prêmio. Eu acreditei que fosse na nossa, até cantei vitória, porque o resultado foi muito pertinente. Ficou para quarta-feira. O meu palpite forte para a Mega Sena de quarta-feira, mas palpite quente, é uma das combinações dos nossos jogos. Olha para isso. Em uma daquelas combinações de 1085 jogos que estamos concorrendo e que você já tem aí a planilha, se você não estiver concorrendo conosco na quarta-feira, basta você pagar uma daquelas apostas. Se você pagar apenas uma e a cena estiver de fato dentre elas, a chance de você acertar é uma em 1085. Olha que fácil que está de acertar, né? Se você concorrer com apenas uma, pode concorrer com 10, né? Você já tem aí os jogos, você tem a planilha aí. Concorra com 10, com 20, com 30, com 40, concorra com todas, se quiser. Se não estiver concorrendo conosco, se estiver concorrendo conosco e concorrer sozinho uma porção daqueles jogos, o que é tranquilamente aceitável que o faça, ou até recomendável, você tanto ganhará conosco, como poderá ganhar sozinho, né? Sempre que acontecer isso. Então é meu palpite forte, fortíssimo, é esse que você já tem aí as combinações. Falou? Então, sobre o tempo, você é uma pessoa que vive atrasada? Sempre reclamando, quando eu digo você, todos nós, né, dizemos assim, eu não tenho tempo para nada, o tempo voa. Ah, se eu pudesse voltar no passado, voltar no tempo, faria diferente, isso, aquilo, outro. Já ouviu isso? Isso já enveredou pela sua mente? Sim, todos nós dizemos isso. Você que diz que não tem tempo para nada, ou que o tempo voa, na verdade você não deve estar administrando bem o seu tempo. Se você administrar bem, o tempo ele rende, né? Agora, por exemplo, você deve estar tendo muito tempo, né? Nessa quarentena, você deve estar tendo tempo de sobra. Mas não é nem disso que o teor do nosso assunto. O teor do nosso assunto é mais complexo. É sobre a passagem do tempo, né? Já houve quem disse, e parece que é verdade, segundo cálculos, onde há muita gravidade, o tempo passa mais lentamente. Dentro de um buraco negro, por exemplo, disse que o tempo sequer passa ali, né? Logo, justifica o fato de dizer, de afirmar que tudo que cai dentro de um buraco negro não sai, né? Nem mesmo a luz. Explica-se. Se a gravidade lá é tão intensa
a ponto do tempo não passar, se o tempo não passa, nada pode sair de dentro dele, porque nada se propaga onde o tempo não passa. Nada acontece, nada se destrói, nada se cria, nada acontece. O tempo, estou dizendo isso para afirmar contundentemente que o tempo é o construtor de todas as coisas. Tudo que há no universo foi construído pelo tempo. Enquanto o tempo não passava, nada foi construído. Subentende-se que o tal Big Bang, dizem, antes dele o tempo não passava, logo não poderia ter nada. Tem duas coisas que eu não gosto, que me soa mal, que os cientistas dizem, é que a expansão do universo, eu não gosto dessa expressão. Eu gostaria que eles dissessem a expansão do tempo, não do universo. O tempo está viajando, o tempo está expandindo, não o universo, né? Então, onde o tempo surge, onde deve haver lugar nesse momento que no tempo não passa. Lá logo não pode ter nada, né? Então, essa expansão, onde o tempo vai chegando, onde lá ele começa a passar, aí sim começa a surgir as coisas, os átomos, os elétrons, os nêutrons, enfim, os elementos que resultam em matéria. Mas isso porque o tempo começou a passar lá. O cientista diz, inclusive, que outra coisa que eu não gosto muito, que um dia, uma teoria, que um dia o tempo irá retroceder, e fazendo isso, ele não diz o tempo retroceder, não, eu vou me corrigir, eles dizem o universo irá retroceder e tudo que há dentro dele voltará a uma singularidade inicial como era. Mas o cientista deveria dizer, o tempo irá retroceder, o tempo, não o universo. Ora, é que se o tempo retroceder, claro que com tudo dentro dele, as coisas vão retroceder. É como se eu dissesse para um motorista, fulano, esse é o nome do fulano, dê a marcha ré, Ele, tá bom, estou dando a marcha ré, né? Então, ele diria, estou dando a marcha ré do carro, o carro está na marcha ré, mas ele também está porque ele está dentro do automóvel, né? Então assim, se o universo não o universo, mas se o tempo retroage, logo todas as coisas dentro dele retroagem para uma singularidade. Outra coisa que eu não gosto quando os cientistas dizem é que tudo estava comprimido dentro de uma singularidade, né? O planeta Terra comprimido, apertado, tanto que coube dentro de uma singularidade, dentro do nada, coisa infinitamente pequena. Isso falei do planeta Terra para não dizer todo o universo comprimido dentro de uma singularidade. Em tese isso é verdade, mas a fala é que não está correta, dizer que está comprimido, né? Pode dizer comprimido, uma força de expressão, mas na verdade as coisas foram construídas. E quando se construiu, se avolumou-se. Se o tempo retrocedesse, não é que as coisas foram apertadas, foram se desfazendo, né? Você pegasse filmasse, gravasse, como já houve gravação de flores se abrindo, gravasse uma melancia, por exemplo, né? Ela parte ali de um botãozinho mínimo. Eu via muito isso na roça, todo dia eu via a rama andando um pouquinho mais, até que saiu uma florzinha, saiu um talinho que era uma folha, no pezinho da folha sai alguma coisa que vai crescendo, daqui a pouco tem uma flor, aí que gera uma melancia, a melancia cresce, daqui a pouco ela está com 5 quilos. Se gravássemos tudo isso e voltássemos à cena, viríamos a melancia sendo apertada dentro de uma singularidade, quando não foi verdade, apenas houve visualizamos ou vislumbramos uma desconstrução do processo. Então o universo seria isso, seria se o tempo, não o universo retrocedendo, e o universo não. O tempo retrocedendo, logo todas as coisas dentro dele se desfazendo.
vamos chamar de desfazendo, né? Como se fosse um videotape, todas as coisas voltariam para dentro da singularidade novamente, claro, absolutamente razoável pensar assim. Mas não deve dizer que as coisas estavam comprimidas dentro de uma singularidade. As coisas não existiam, foram fabricadas pelo tempo. Todas as coisas que existem no universo foram fabricadas pelo tempo. O tempo é o construtor de todas as coisas. Com respeito às religiões, o religioso diz, não, todas as coisas foram construídas por Deus. Sim, claro que sim, né? Deus não fez com a própria mão, Deus fez o tempo e o tempo fez as coisas. Quem faz os automóveis hoje? Quem é? Robôs. Quem fez os robôs? Os homens, né? Então, de qualquer forma, volta para um criador. Se quiser aceitar a tese da criação, do criador, o criador fez o tempo fez todas as coisas. E está expandindo. Então não se diz o universo está expandindo, se diz o tempo está expandindo. É mais aceitável, soa melhor, né? É razoável que se diga o tempo expandindo, não o universo expandindo. Uma outra coisa que a gente diz e vemos muito em filmes sobre o tempo, filosoficamente é lindo, poeticamente é lindo, é bonito, voltar no tempo, né? Voltar no passado. Não deve se dizer voltar no tempo, né? Sim, poeticamente é bonito, voltar no tempo e ir lá interagir com as coisas, com o passado e tal. É uma pretensão terrível, como poderia, né? O correto seria voltar o tempo, se o tempo voltasse, mas seria um paradoxo, porque se o tempo voltasse, o indivíduo retroagiria dentro dele, viraria um bebê, voltaria pro útero da mãe, a mãe pro útero da avó, então seria tudo isso, se fosse assim. Então a pessoa prefere dizer voltar no tempo, porque aí ela volta sozinha. Como poderia um ser, um objeto, uma pessoa voltar, um elemento voltar no tempo, a parte de todo o resto? É uma doideira tão grande que se quem entende, quem compreende as coisas por todos esses ângulos, não acha graça, não acha poético essa coisa de voltar no tempo, né? Como os filmes que mais fazem sucesso. Inclusive eu tenho um livro de Uma Janela para o Futuro, que conta uma história realmente de sucesso de uma pessoa que foi transladada 27 anos no tempo e encontrou-se com ela, um mendigo, né? Encontrou-se com ele mesmo no futuro, 27 anos, bilionário, né? Poeticamente é lindo, né? Mas não funciona não. É como se você num videotape de uma maratona, por exemplo, e você voltasse a fita, mas aquele atleta por quem você torce não voltasse, prosseguisse a maratona, um atleta em particular, para você decidisse, aquele não quero que volte, ou tivesse um tropeço, seu atleta tropeçou e você voltasse do tempo a parte de todo o resto e lá dissesse para ele, olha, tem um obstáculo assim, toma cuidado. Vou tomar cuidado. E agora no videotape o atleta não tropeçasse, né? É uma coisa muito doida você voltar a parte de todo o resto. Se o tempo retrocedesse, não creio que isso vá acontecer, não o universo, o tempo, e ele brecasse e continuasse novamente o seu processo, as pessoas não teriam consciência de que já viveram aquilo antes, né? Seria uma evolução inédita, como se nunca tivesse acontecido aquilo. De repente nós estamos revivendo algo que já vivemos, né? Se for, não faz diferença. Então não dá para se voltar no tempo, voltar o tempo, então, muito menos ainda, voltar o tempo para consertar alguma coisa, volta com tudo dentro, tudo que há dentro do tempo volta junto. Então é uma filosofia perdida, não há como trabalhar isso aí não, né? Então achei por bem dar essa pincelada sobre o buraco negro. No buraco negro a luz não sai justamente porque lá dentro nada acontece. Se uma bala fosse disparada
estivesse a 1 milímetro de acertar o alvo e o tempo parasse, a bala não viajava, parava naquele ponto. Não dava, tudo ficaria estagnado daquele jeito. E se o tempo voltasse, a bala retroagiria. Então não há essa coisa de universo expandindo, não há essa coisa de tudo comprimido numa singularidade. O tempo está fazendo as coisas e só ele pode destruir. E como que destrói? Retroagindo. Observe que não há como se destruir uma gota d'água, não há como se destruir um grão de areia. Ele pode virar outra coisa, virar carvão, virar diamante e vai se transformando, mas destruir, não. Nada que foi feito pelo tempo pode ser destruído, somente o próprio tempo pode fazer isso. E para fazer isso, terá que retroagir. É a única maneira de destruir as coisas. Amigo, eu achei por bem te dizer isso, porque isso é o que povoa a minha mente. Nunca li isso em lugar nenhum, mas com o passar dos milhões de anos, você vai começar a ouvir isso muito. Eles vão chegar a essa conclusão que o tempo foi quem fez todas as coisas e que não é o espaço que expande, mas sim o tempo expandindo e construindo coisas. Um forte abraço, até nosso próximo encontro aqui nesse mesmo canal. Até lá.